Era uma vez, num vilarejo tranquilo, cercado por montanhas e florestas densas, um homem chamado Elias. Ele era simples, de fala mansa e sorriso leve, daqueles que carregam a calma no olhar. Trabalhava com madeira e vivia sozinho, em uma casa modesta, construída com suas próprias mãos, no alto de uma colina que dava vista para o pôr do sol mais bonito da região. Todas as noites, antes de dormir, ele acendia uma vela e fazia uma prece em silêncio, não pedindo nada, apenas agradecendo. Era ali, entre o silêncio da noite e o calor da chama suave, que Elias encontrava paz, e essa paz se espalhava. Quem o conhecia dizia que só de conversar com ele já dava vontade de respirar mais devagar. Mas naquela noite, algo seria diferente. O céu estava mais estrelado que o normal. Um vento suave balançava as folhas das árvores e parecia sussurrar mensagens. E Elias, ao fechar os olhos, sentiu que não estava apenas descansando. Ele estava sendo levado a uma viagem, uma jornada espiritual para dentro de si mesmo. No meio daquele sonho lúcido, Elias caminhava por uma estrada de terra clara, descalço, sentindo o chão macio e a energia da terra vibrando sob seus pés. Ao redor, campos verdes se estendiam até onde os olhos podiam ver. E no centro daquele campo havia um templo, mas não um templo comum. Era feito de luz. Não havia tijolos nem telhado. As paredes brilhavam como se fossem feitas de água iluminada pelo sol. Elias se aproximou, sentindo seu peito aquecer a cada passo. Quando entrou, percebeu que ali não havia ninguém, só ele. Mas mesmo assim, sentia-se observado e amado. Uma voz suave, que não vinha de fora, mas de dentro, disse: Elias, você tem confiado tanto na jornada dos outros, mas e a sua? Você olha o mundo com tanto carinho, mas quando foi a última vez que olhou para si mesmo com a mesma ternura? Ele então se sentou no chão do templo e sentiu algo que há tempos não sentia. Uma leve vontade de chorar, não de tristeza, mas de libertação. Às vezes, a alma precisa se esvaziar para se preencher de novo. Ali, sentado com os olhos fechados, ele viu cenas do seu dia. A senhora a quem deu bom dia na estrada, o passarinho que pousou na janela de manhã, o cheiro do pão que assou à tarde, pequenos momentos, detalhes, e a voz continuava: tudo isso são sinais, sinais de que você está no caminho certo. Você acha que não está fazendo o suficiente, mas está. Sua luz toca pessoas, mesmo sem você perceber. Confie no invisível. Confie no que você não pode medir. Elias respirou fundo. Era como se todas as preocupações que carregava, a saudade, os medos, a dúvida sobre o futuro, estivessem sendo lavadas com aquela luz. Ele então respondeu: mas e se eu não souber o próximo passo? E a voz respondeu: você não precisa saber, precisa apenas dar um passo. O caminho aparece enquanto você caminha. O universo só precisa de uma faísca da sua confiança para acender uma fogueira de milagres. E quando ele abriu os olhos, ainda dentro do sonho, o templo tinha desaparecido, mas o campo permanecia. Agora, flores cresciam onde antes era só grama, pequenas flores azuis, como se representassem sua nova visão. Leve, aberta e cheia de esperança. Elias levantou e voltou a andar. Ao longe viu uma ponte, e do outro lado da ponte, a sua casa. Mas algo estava diferente. Parecia mais viva, mais quente, como se fosse habitada não só por ele, mas por uma energia nova. Quando atravessou a ponte, sentiu uma presença ao seu lado. Era como se um anjo estivesse caminhando com ele. Não falava nada, mas a presença bastava. Era aquele tipo de silêncio que preenche, que conforta.
Quando chegou em casa, olhou para a janela e viu o mesmo passarinho que o visitara de manhã. Era como um sinal de que tudo estava conectado. Nada era aleatório. Tudo tinha um sentido, mesmo o que parecia ser só rotina. Na manhã seguinte, Elias acordou com o som suave da brisa tocando as folhas do lado de fora. Mas algo tinha mudado. Ele acordou mais leve, como se tivesse dormido por 1000 anos, e, ao mesmo tempo, como se tivesse nascido de novo naquela manhã. Abriu a janela, respirou fundo e disse: "Obrigado." Não sabia exatamente por quê, mas sentia. Sentia que havia sido visitado por algo divino. E aquele sentimento não foi embora. Pelo contrário, aumentou. Durante o dia, olhou as pessoas com mais ternura, tocou a madeira com mais respeito, e à noite, ao acender a vela, sorriu. Não precisava entender tudo, precisava apenas confiar. O mundo espiritual havia lhe mostrado que a vida é um livro sagrado. E cada dia é uma página que não volta, mas que pode ser relida com o coração. Agora, enquanto você ouve essa história, aí deitado ou deitada, talvez já sentindo o sono chegando, respire fundo. Permita que essa atmosfera de paz entre no seu peito. Feche os olhos, se quiser. Sinta o seu corpo relaxando. Seus pés, suas pernas, suas costas, tudo desacelerando. A vida te trouxe até aqui. Você passou por muito, venceu batalhas que ninguém viu, e mesmo assim está aqui, firme, respirando, pronto para um novo amanhecer. Isso já é uma vitória, isso já é milagre, que nesta noite você se reconecte com a sua luz, que os anjos te envolvam num abraço invisível, que o seu sono seja profundo e restaurador, e que amanhã, ao acordar, você leve essa mesma calma no seu coração, sabendo que o universo cuida de você até quando você dorme. Boa noite, alma linda. Amanhã será um dia ainda mais bonito. E você estará pronto. Boa noite. Boa vida. E que a luz esteja com você. Sempre. Era uma vez, num lugar onde o tempo parecia andar devagar, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir até os pensamentos do vento, uma mulher chamada Clara. Ela morava em uma pequena casa de madeira à beira de um lago sereno, cercado por pinheiros altos e uma névoa que chegava todo fim de tarde, como se quisesse embalar a vila inteira para dormir. Clara era conhecida por todos como uma alma calma, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade que só quem já chorou em silêncio conhece. Ela passava os dias cuidando do jardim, fazendo chás com ervas que ela mesma cultivava e escrevendo cartas que nunca mandava. Cartas para o universo, para Deus, para si mesma. Toda noite, antes de dormir, ela lia uma dessas cartas em voz baixa, como se recitasse uma oração em forma de desabafo. E naquela noite, algo dentro dela pediu silêncio. Não de fora, mas de dentro. Um silêncio sagrado, onde as respostas dormem. Naquela noite especial, Clara deitou mais cedo. O céu estava limpo, a lua cheia brilhava como um farol no céu escuro, e o som das corujas ecoava pelas árvores como um canto antigo. Ela fechou os olhos e se entregou ao sono como quem entrega a alma para ser curada. E então começou a sonhar. Mas não era um sonho comum, era um chamado. Ela se viu num campo branco como algodão, onde tudo parecia feito de luz. Não havia chão nem céu, apenas uma imensidão clara e acolhedora. E ali, no meio desse nada tudo, surgiu uma figura. Um ancião de barba longa, olhar doce e mãos que pareciam carregar o tempo. Ele se aproximou devagar e disse: "Clara, você escuta tantos outros, mas quando foi a última vez que escutou o que sua alma quer te dizer?" Ela sentiu os olhos marejarem.
Aquela pergunta não doía, mas mexia, porque no fundo ela sabia que tinha deixado de se ouvir fazia tempo. A figura então tocou o centro do peito dela com a ponta do dedo e, num instante, Clara começou a ver cenas do seu passado. A menina que corria descalça entre os girassóis, a adolescente que escrevia poemas escondida na escola, a jovem que sonhava em viajar o mundo e abrir uma casa de cura espiritual. E aí vieram as pausas, as desistências, os medos que foram silenciosamente aceitos. Você não errou ao parar, Clara, disse o ancião. Você só estava esperando o tempo certo. E o tempo certo é agora. Ela se sentiu envolvida por uma energia morna, como um abraço que vem por dentro. O ancião continuou. Amanhã, quando você acordar, algo vai mudar. Não do lado de fora, mas dentro. E isso será o começo da sua nova vida. Você só precisa confiar. E então ele se despediu com um gesto leve, como quem abençoa, e desapareceu na mesma luz branca de onde veio. Clara acordou antes do sol nascer. Ainda era escuro, mas algo nela estava diferente. Um tipo de certeza serena, um sentimento de que tudo estava onde deveria estar. Ela levantou, fez um chá de camomila, sentou na varanda e viu o primeiro raio de sol tocar o lago. Era como se o mundo estivesse começando de novo, junto com ela. E foi naquele momento que decidiu. Começaria a fazer o que sempre adiou. Iria abrir sua casinha de cura, atender pessoas, escrever os livros que deixava só nos cadernos. O medo ainda existia, mas agora a fé era maior. E a fé, minha amiga, é como uma vela acesa no meio da escuridão. Não precisa acabar com a noite inteira, basta iluminar o próximo passo. E sabe o mais bonito disso tudo? Clara não mudou o mundo inteiro. Ela mudou o seu mundo, e isso já foi o bastante para inspirar outros. A vizinha, que sempre teve vergonha de pintar, voltou a colorir telas. Um senhor solitário começou a caminhar pela manhã, só para ouvir as histórias que Clara contava. E até o lago parecia mais vivo, porque quando uma alma desperta, ela toca tudo ao redor. A transformação verdadeira não faz barulho. Ela chega devagar, no silêncio da madrugada, no aroma de um chá, na coragem de fazer o que o coração sempre pediu. Agora, respire fundo. Deixe o ar entrar como se fosse uma brisa limpa, levando embora tudo o que pesa. Relaxe os ombros, solte a mandíbula, feche os olhos devagar. Você não está aqui por acaso. Se essa história chegou até você hoje, é porque seu espírito também está se preparando para um novo capítulo. Talvez você tenha carregado o mundo por dias demais. Talvez tenha se esquecido de si, tentando dar conta de tudo. Mas agora é o seu momento de descansar, de se permitir, de se lembrar que você é guiado por uma força maior que nunca te abandonou. Durma com essa certeza no coração. O universo te ama, e amanhã, quando o sol nascer, você também poderá escolher recomeçar, com mais leveza, com mais fé, com mais presença, porque a mudança não começa com uma grande revolução. Ela começa com um passo pequeno, dado com alma. Boa noite, coração bonito, que os anjos embalem seu sono, que seus sonhos te levem para lugares de cura, e que ao acordar você lembre que a sua luz tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Boa noite, boa alma, boa vida. A noite caiu devagar naquele vilarejo escondido entre as montanhas silenciosas. Era um lugar tão calmo que o vento parecia sussurrar orações antigas entre as folhas das árvores. E ali, bem no centro do vale, vivia um homem simples chamado Elias. Um senhor de barba branca, olhos de quem já viu muitas vidas e um coração que ainda batia com a mesma fé de quando era jovem. Todas as noites,
Antes de dormir, Elias acendia uma vela. Não era por necessidade, a eletricidade já existia há tempos, mas por tradição. Ele dizia que aquela pequena chama iluminava mais do que o quarto, iluminava o espírito. Naquela noite em especial, Elias estava mais silencioso do que de costume. Tinha sido um dia longo. Durante a manhã, ele ajudou um casal de jovens a construir a fundação da casa nova. À tarde, foi até o alto da colina colher ervas medicinais para preparar os chás que doava para quem precisava. E agora, com o corpo cansado e a alma serena, sentou-se em sua poltrona, olhou para a chama da vela e começou a conversar com o silêncio. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, pelas sementes que plantei, pelas palavras que troquei, pelos olhares que acolhi. Do lado de fora, uma leve neblina começava a se formar, como um cobertor invisível que envolvia o vilarejo. As estrelas estavam tímidas, escondidas atrás das nuvens, mas Elias sabia que elas estavam lá. Nem tudo que é essencial precisa ser visível, ele costumava dizer. E foi pensando nisso que seus olhos foram ficando pesados, sua mente vagando entre os acontecimentos do dia e as memórias de uma vida inteira começou a flutuar. E foi então que Elias sonhou. No sonho, ele caminhava por uma estrada antiga, feita de pedras lisas e ladeada por árvores que pareciam sussurrar em uma língua esquecida. O ar era puro, fresco, com um aroma de lavanda e terra molhada. E lá na frente havia um portão dourado, semiaberto, convidando-o a entrar. Ele atravessou o portão com passos calmos e, do outro lado, se viu em um jardim onde o tempo não existia. Ali, as flores dançavam mesmo sem vento. Os pássaros cantavam melodias que tocavam a alma. E no centro do jardim, sentada em um banco de pedra, havia uma mulher vestida de branco. Seu rosto não tinha idade e seus olhos transmitiam paz. Elias se aproximou e, antes que dissesse qualquer coisa, ela falou: Elias, você vive com o coração cheio, mas quero que descanse esta noite com a mente leve também. Ele sorriu, como quem reconhece uma velha amiga. Às vezes me preocupo demais, disse ele, com o que fiz, com o que deixei de fazer, com o que vem amanhã. A mulher assentiu. Essa é a natureza dos que amam, mas a vida não se mede pelo controle que temos, e sim pela confiança que cultivamos. Você plantou luz hoje, Elias. Isso é o suficiente. Agora é hora de confiar. O jardim ao redor começou a brilhar levemente, como se cada planta respirasse ao ritmo da conversa. A mulher continuou: muitos dormem com o corpo deitado, mas com a alma em alerta. E isso pesa. Antes de dormir é preciso deixar ir. Largar as expectativas, os arrependimentos e repousar na fé de que tudo está sendo cuidado, inclusive você. Elias sentiu um calor em seu peito, como se uma mão invisível o abraçasse por dentro. Ele olhou para o céu do jardim e viu que lá as estrelas estavam mais próximas. Algumas até se moviam devagar, como vagalumes cósmicos. Você me lembra de algo importante, disse ele. O quê? Que o dia termina, mas a esperança não. Que mesmo dormindo, o universo trabalha. E que o amanhã sempre traz novas sementes. A mulher sorriu e, num gesto delicado, tocou sua testa com um dedo. Um brilho suave se espalhou por sua visão e, de repente, Elias começou a despertar. Quando abriu os olhos, já era madrugada. A vela ainda queimava, com sua chama tranquila. Do lado de fora, o silêncio era completo. Mas dentro de Elias havia uma música suave tocando. Ele se levantou, cobriu-se com um cobertor leve e se deitou na cama. Seus últimos pensamentos antes de dormir novamente foram simples e profundos.
Amanhã eu volto a tentar. Amanhã eu volto a amar. Mas hoje eu só descanso, porque tudo o que fiz com o coração já foi suficiente. E enquanto Elias dormia, algo mágico acontecia no vilarejo. As nuvens começaram a se dissipar. As estrelas, antes tímidas, brilharam intensamente. Algumas pessoas, mesmo em suas casas, sentiram uma paz inexplicável. Um sentimento de que, apesar das lutas do dia, estava tudo certo. Que a vida, apesar de dura às vezes, ainda é sagrada. E você, que me ouve agora, talvez tenha tido um dia corrido, cheio de pensamentos, dúvidas ou até dores. Talvez esteja se perguntando se fez o suficiente, se está no caminho certo, se vai dar conta de tudo o que está por vir. E a resposta é que você não está só. Existe algo maior guiando seus passos. Existe um tempo certo para cada flor florescer. E o seu momento de descanso também é sagrado. Feche os olhos devagar, respire fundo e permita-se soltar o que pesa. Deixe os medos escorregarem para longe, como folhas levadas pelo vento. Imagine seu corpo envolvido por uma luz morna, suave, que te acolhe e embala como um colo invisível. Você não precisa controlar tudo, apenas confiar, apenas descansar. Amanhã será um novo capítulo, com novas chances, novas conexões, novas bênçãos. Mas agora é só você, sua respiração e a certeza de que você está no caminho. Boa noite, e que os anjos do sono te guiem com serenidade até um amanhecer cheio de esperança.